Isso, tira. Boa noite a todos. Boa noite. Declaro aberto os trabalhos da 10ª sessão ordinária, da 3ª sessão legislativa, da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Luiz Antônio, realizada aos 24 dias do mês de junho de 2015, e rogamos para que se faça nessa casa o certo e o melhor para o município e para o seu povo. Solicito ao segundo secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores. Boa noite. Boa noite. Afonso César de Oliveira. Hamilton Donizete Pazzotti. Presente. Glauco Esteva de Queiroz. Presente. João Carlos Martins de Freitas. Presente. José Lopes Correia. José Pedro Valota. Pedro Antônio de Freitas. Presente. Renato Benedetti Correia. Wander Luiz Campos Giraldelli. Coloco em votação a ata da 9ª sessão ordinária de 2015. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. A ata da 9ª sessão ordinária de 2015 está aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento à presente sessão, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas do Executivo. Boa noite a todos. Boa noite. Nenhuma correspondência, senhor presidente. Okay. Solicito agora a leitura das correspondências recebidas do Legislativo. Senhor presidente, nobres vereadores, apresentamos à consideração desta casa o seguinte: projeto de lei número 011, de 22 de junho de 2015, dispõe sobre a instalação de forte amparo metálico e dispositivo de segurança com inundação fumígena do local onde se encontra caixa eletrônico dos estabelecimentos bancários. Artigo 1º. Ficam os estabelecimentos bancários obrigados a instalar forte amparo metálico e dispositivo de segurança com inundação fumígena, no local onde se encontra fixado o respectivo caixa eletrônico. O forte amparo metálico a que se refere o caput deste artigo deverá ser construído por material de aço escamoteável em chapa de 20 milímetros com fechamento automatizado, devidamente instalado em frente ao anteparo de vidro. Parágrafo 2º. O dispositivo de segurança com a inundação fumígena se refere ao caput deste artigo, deverá ser adequado à dimensão do estabelecimento bancário onde se localizam os caixas eletrônicos, sendo ativado em caso de invasão ou de violação do sensor de presença. Artigo 2º. Os estabelecimentos bancários deverão adaptar suas agências no prazo de 60 dias, contados a partir da publicação desta lei. Artigo 3º. O descumprimento desta lei implicará ao estabelecimento bancário infrator as seguintes penalidades. Primeira, notificação para adequação das exigências contidas no artigo 1º desta lei no prazo improrrogável de 30 dias. Segundo, em caso de não atendimento à exigência contida no inciso anterior, será aplicada a multa diária de 100 UFESP, Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, pelo prazo máximo ininterrupto de 30 dias. Decorrido o prazo do inciso 2º, inexistindo o cumprimento da autuação, será imposta nova multa diária correspondente ao dobro da multa aplicada no inciso anterior. Quarto, suspensão do alvará de funcionamento até regularização. Quinto, cassação do alvará de funcionamento nos casos de descumprimento das exigências desta lei. Artigo 4º. O Poder Executivo estabelecerá os regulamentos necessários à implementação do disposto nesta lei, prevendo-se, inclusive, o órgão responsável pelas providências administrativas, fiscalização e ampliação de eventual penalidade. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, 22 de junho de 2015. Glauco Esteva de Queiroz, vereador-presidente. Hamilton Donizete, vereador primeiro secretário. João Carlos Martins de Freitas, vereador segundo secretário. Renato Benedetti Correia, vereador vice-presidente. Afonso César de Oliveira, vereador. José Lopes Correia, vereador. Pedro Antônio de Freitas, vereador. Wander Luiz Campos Giraldelli, vereador. Justificativa. Trata-se de projeto de lei municipal que visa especificamente compelir os bancos a promover a instalação de forte amparo metálico e dispositivo de segurança com inundação fumígena no local onde se encontram os caixas eletrônicos. A medida visa proteger os usuários e evitar que eventuais furtos ou danos ocorram no local. Logo, a medida representa um avanço legislativo, pois é compatível com o interesse público e atende à coletividade. O descumprimento proverá sanções eficazes.
desde a aplicação de multa até a cassação do alvará de funcionamento dos estabelecimentos bancários. Senhor presidente, nobres vereadores, apresentamos à consideração desta Casa o seguinte: projeto de lei número 012, de 22 de junho de 2015, dá denominação às vias públicas e dá outras providências. Artigo 1º. Ficam denominadas as ruas do loteamento Jardim Cambuí, conforme descrição a seguir, iniciando na letra A a O. Rua A, Onofre Coelho da Silva. Rua B, Ana Aparecida da Silva Sestari. Rua C, Enedina Ferreira da Silva Bernardes. Rua D, Delfina de Oliveira de Almeida. Rua E, Maria Corgui de Prado. Rua F, Marta Pazotti de Oliveira. Rua G, Marcos Antônio Garcia. Rua H, Olga de Oliveira Ferreira. Rua I, Maria de Lourdes Rosati Ferreira. Rua J, Edna Corgui Prado. Rua K, Maria Eduarda Furlan. Rua L, João Coelho. Rua M, Edson Mescua Prado. Rua N, Júlio Rosa. Rua O, Arquimedes Valotas. Avenida 1, Sebastião Morasco. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotação consignada no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Sala das Sessões, 22 de junho de 2015. Glauco Estevão de Queiroz, vereador presidente. Hamilton Donizete Pazotti, vereador primeiro secretário. João Carlos Martins de Freitas, vereador segundo secretário. Renato Benedetti Correia, vereador vice-presidente. Afonso César de Oliveira, vereador. José Lopes Correia, vereador. Pedro Antônio de Freitas, vereador. Vander Luiz Campos Giraldelli, vereador. Senhor presidente, nobres vereadores, apresentamos à consideração desta Casa o seguinte: projeto de lei número 013, de 22 de junho de 2015, dá denominação à via pública e dá outras providências. Artigo 1º. Fica denominado de Riquela Rombaldi Luciano o novo arruamento interligando a Avenida Luiz Favoreto à Avenida Félix Reipamonte. Objeto do projeto de lei complementar número 009, de 16 de junho de 2015. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotação consignada no orçamento vigente, suplementadas, se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 22 de junho de 2015. Glauco Estevão de Queiroz, vereador presidente. Hamilton Donizete Pazotti, vereador primeiro secretário. João Carlos Martins de Freitas, vereador segundo secretário. Renato Benedetti Correia, vereador vice-presidente. Requerimento número 034/2015. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro, após observada as formalidades regimentais e depois de ter ouvido ao douto plenário, para que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Luiz Donizete de Almeida, para que o mesmo determine ao setor competente da municipalidade que coloque placas indicativas com o nome das ruas e o número das casas dos bairros, Distrito Industrial, São José e Jardim América. Sala das Sessões, 24 de junho de 2015. Glauco Estevão de Queiroz, vereador presidente. Justificativa. Tal solicitação se faz necessário a pedido de Correios, pois a distribuição de correspondência de determinados bairros não está sendo feita por falta de identificação das ruas e casas. Em anexo, ofício 01181/2015. Requerimento número 035/2015. Senhor presidente, nobres vereadores, requeremos, após observada as formalidades regimentais e depois de ter ouvido o douto plenário, para que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Luiz Donizete de Almeida, para que o mesmo determine ao setor competente da municipalidade que faça uma operação tapa-buracos com urgência na Avenida Darcy Alves Ripamonte. Sala das Sessões, 24 de junho de 2015. Glauco Estevão de Queiroz, vereador presidente. Hamilton Donizete Pazotti, vereador primeiro secretário. João Carlos Martins de Freitas, vereador segundo secretário.
Renato Benedetti Correia, vereador, vice-presidente. Pedro Antônio de Freitas, vereador. José Lopes Correia, vereador. Afonso César de Oliveira, vereador. Vander Luiz Campos Giraldelli, vereador. Justificativa. Tal solicitação se faz necessário a pedido dos moradores, pois a avenida encontra-se com muitos buracos, o que pode ocasionar acidentes com pedestres e veículos, sem contar no mau odor e risco de dengue com a água parada. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. Ofício número 359/2005 da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, informando o recebimento das moções de aplauso número 0103/2015, em encaminhamento ao Comando do Policiamento do Interior para registro e providências. Ofício 01776/2015 e 011181/2015 dos Correios, informando as providências que foram adotadas com relação à Agência de Correio de Luiz Antônio e à expansão da distribuição de correspondência. Correspondência do Partido Socialista e Liberdade, solicitando informações acerca de possíveis procedimentos administrativos relacionados à ocorrência da Operação QI. Ofício recebido do Ministério da Educação informando a liberação de recursos financeiros para o município de Luiz Antônio. Prosseguindo o andamento dos trabalhos, peço ao primeiro secretário que anuncie o primeiro vereador inscrito para fazer o uso da palavra no horário do expediente. Não, vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra, declaro reabertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao segundo secretário para que faça novamente a chamada dos senhores vereadores. Afonso César de Oliveira. Hamilton Donizete Pazotti. Presente. Glauco Estevão de Queiroz. Presente. João Carlos Martins de Freitas. Presente. José Lopes Correia. José Pedro Valota. Pedro Antônio de Freitas. Renato Benedetti Correia. Vander Luiz Campos Giraldelli. A seguir, passo a fase da ordem do dia e aprovação das matérias constantes da mesa. Em seguida, solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do parecer número 037/15. Luiz Antônio, 24 de junho de 2015. Projeto de lei número 005/2015. Autoria, Executivo. Comissões, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Atividade Privada. Parecer número 037/2015. Trata-se de projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração do orçamento municipal. Sem adentrar ao mérito, o projeto tem forma legal e está inserido dentre as atribuições do Poder Executivo. Comissão de Justiça e Redação, Hamilton Donizete Pazotti. Presidente, Pedro Antônio de Freitas. Vice-presidente, José Lopes Correia. Relator. Comissão de Finanças e Orçamento, João Carlos Martins de Freitas. Presidente. Afonso César de Oliveira. Vice-presidente. Renato Benedetti Correia. Relator. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividade Privada, José Lopes Correia. Presidente. Afonso César de Oliveira, vice-presidente. José Pedro Valota, relator. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 005/15. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2016 e da outras providências de autoria do Executivo. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de lei número 005/15 está aprovado por unanimidade em primeira discussão. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 005/15. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2016 e da outras providências, de autoria do Executivo. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de lei número 005/15 está aprovado por unanimidade em segunda discussão. Em seguida, solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do parecer número 038/15. Luiz Antônio, 24 de junho de 2015. Projeto de lei número 11/2015. Autoria: vereadores Glauco Estevão de Queiroz, Renato Benedetti Correia, Hamilton Donizete Pazotti, João Carlos Martins de Freitas, Afonso César de Oliveira, José Lopes Correia, Pedro Antônio de Freitas e Vander Luiz Campos Giraldelli. Comissões: Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Atividade Privada.
Parecer número 038/2015. Trata-se de projeto de lei que dispõe sobre a instalação de forte amparo metálico e dispositivo de segurança com a inundação fumígena no local onde se encontram caixas eletrônicos dos estabelecimentos bancários. Sem adentrar ao mérito, o projeto tem forma legal e está inserido dentro das atribuições do Poder Legislativo. Comissão de Justiça e Redação: Hamilton Donizete Pazzotti, presidente; Pedro Antônio de Freitas, vice-presidente; José Lopes Correia, relator. Comissão de Finanças e Orçamento: João Carlos Martins de Freitas, presidente; Afonso César de Oliveira, vice-presidente; Renato Benedetti Correia, relator. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividade Privada: José Lopes Correia, presidente; Afonso César de Oliveira, vice-presidente; José Pedro Valota, relator. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 011/15. Dispõe sobre a instalação de forte anteparo metálico e dispositivo de segurança com inundação fumígena no local onde se encontra caixa eletrônico dos estabelecimentos bancários. De autoria dos vereadores Glauco Estevam de Queiroz, Renato Benedetti Correia, Hamilton Donizete Pazzotti, João Carlos Martins de Freitas, José Lopes Correia, Pedro Antônio de Freitas, Afonso César de Oliveira e Wander Luiz Campos Giraldelli. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de lei número 011/15 está aprovado por unanimidade em primeira discussão. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 011/15. Dispõe sobre a instalação de forte anteparo metálico e dispositivo de segurança com inundação fumígena no local onde se encontra caixas eletrônicos dos estabelecimentos bancários. De autoria dos vereadores Glauco Estevam de Queiroz, Renato Benedetti Correia, Hamilton Donizete Pazzotti, João Carlos Martins de Freitas, José Lopes Correia, Pedro Antônio de Freitas, Afonso Sérgio de Oliveira e Wander Luiz Campos Giraldelli. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de lei número 011/15 está aprovado por unanimidade em segunda discussão. Em seguida, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer número 039/15. Luiz Antônio, 24 de junho de 2015. Projeto de lei número 12/2015. Autoria: vereadores Glauco Estevam de Queiroz, Renato Benedetti Correia, Hamilton Donizete Pazzotti, João Carlos Martins de Freitas, Afonso César de Oliveira, José Lopes Correia, Pedro Antônio de Freitas e Wander Luiz Campos Giraldelli. Comissões: Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Atividade Privada. Parecer número 039/2015. Trata-se de projeto de lei que dá denominação a vias públicas e dá outras providências. Sem adentrar ao mérito, o projeto tem forma legal e está inserido dentro das atribuições do Poder Legislativo. Comissão de Justiça e Redação: Hamilton Donizete Pazzotti, presidente; Pedro Antônio de Freitas, vice-presidente; José Lopes Correia, relator. Comissão de Finanças e Orçamento: João Carlos Martins de Freitas, presidente; Afonso César de Oliveira, vice-presidente; Renato Benedetti Correia, relator. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividade Privada: José Lopes Correia, presidente; Afonso César de Oliveira, vice-presidente; José Pedro Valota, relator. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 012/15, da denominação às vias públicas e da outras providências, de autoria dos vereadores Glauco Estevam de Queiroz, Renato Benedetti Correia, Hamilton Donizete Pazzotti, João Carlos Martins de Freitas, José Lopes Correia, Pedro Antônio de Freitas, Afonso César de Oliveira e Wander Luiz Campos Giraldelli. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de lei número 012/15 está aprovado por unanimidade em primeira discussão. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 012/15, da denominação às vias públicas e da outras providências, de autoria dos vereadores Glauco Estevam de Queiroz, Renato Benedetti Correia, Hamilton Donizete Pazzotti, João Carlos Martins de Freitas, José Lopes Correia, Pedro Antônio de Freitas, Afonso Sérgio de Oliveira e Wander Luiz Campos Giraldelli. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de lei número 012/15 está aprovado por unanimidade em segunda discussão. Em seguida, solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do parecer número 040/15. Luiz Antônio, 24 de junho de 2015.
Projeto de lei número 13/2015. Autoria: vereadores Glauco Estevão de Queiroz, Renato Benedetti Correia, Hamilton Donizete Pazotti e João Carlos Martins de Freitas. Comissões: Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Atividade Privada. Parecer número 040/2015. Trata-se de projeto de lei que dá denominação a vias públicas e dá outras providências. Sem adentrar ao mérito, o projeto tem forma legal e está inserido dentro das atribuições do Poder Legislativo. Comissão de Justiça e Redação: Hamilton Donizete Pazotti, presidente; Pedro Antônio de Freitas, vice-presidente; José Lopes Correia, relator. Comissão de Finanças e Orçamento: João Carlos Martins de Freitas, presidente; Afonso César de Oliveira, vice-presidente; Renato Benedetti Correia, relator. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividade Privada: José Lopes Correia, presidente; Afonso César de Oliveira, vice-presidente; José Pedro Valota, relator. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 013/15, da denominação à via pública e da outras providências, de autoria dos vereadores Glauco Estevão de Queiroz, Renato Benedetti Correia, Hamilton Donizete Pazotti e João Carlos Martins de Freitas. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, que permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de lei número 013/15 está aprovado por unanimidade em primeira discussão. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 013/15, da denominação à via pública e da outras providências, de autoria dos vereadores Glauco Estevão de Queiroz, Renato Benedetti Correia, Hamilton Donizete Pazotti e João Carlos Martins de Freitas. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de lei número 013/15 está aprovado por unanimidade em segunda discussão. O projeto de resolução número 013/15 foi retirado de pauta para a próxima sessão. Finalizando, eu coloco em discussão única e votação os requerimentos número 034, 035/15. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. Os requerimentos números 034 e 035/15 estão aprovados por unanimidade em discussão única. Não havendo mais matérias a serem votadas na ordem do dia, passo o uso da palavra no horário de explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário que chame os vereadores por ordem de inscrição. Nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra e nada mais a ser tratado na ordem do dia, em nome de Deus, a apresentação está encerrada. A Câmara Municipal entrará em recesso e a próxima sessão ordinária será dia 12 de agosto de 2015. Boa noite a todos.